Amados em Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias aqui, 1 Coríntios capítulo 2, apenas para recuperar na nossa memória um pouco daquilo que foi ministrado ontem, e assim venhamos dar continuidade hoje. 1 Coríntios capítulo 2, os textos base do nosso estudo começou em João capítulo 1, versículo 1, depois capítulo 6, versículo 63, e Hebreus capítulo 4, versículo 12. O tema que o Senhor tem colocado no meu coração é Cristo, o Logos de Deus. Eu entendo que há uma urgente necessidade que nós venhamos recuperar o verdadeiro sentido da palavra de Deus na nossa experiência cristã prática. Precisamos da ajuda do Senhor para que nós não venhamos tratar sua palavra de maneira puramente literária. Precisamos ser guardados em nosso espírito de manusearmos a palavra de Deus como se ela fosse um livro de conto, de história. Algumas décadas passadas, aliás, posso dizer, alguns séculos passados, um conhecido pregador inglês procurou um amigo que era ator. E ele, frustrado, decepcionado com os resultados da sua mensagem, ele perguntou assim para aquele ator: eu não consigo entender. Você conta uma fábula, as pessoas são impressionadas. Você consegue fazê-las rir, você consegue fazê-las chorar. Qual é o seu segredo? Aquele ator disse: é que eu conto uma fábula como se ela fosse uma verdade. E você conta uma verdade como se fosse uma fábula. Amados irmãos e irmãs, isso me leva a refletir a maneira como nós temos tratado a palavra de Deus. O risco é muito grande, a linha é muito tênue, de nós tratá-la de maneira teológica, religiosa. Tratar apenas como um livro entre tantos outros livros. Não perceber a singularidade da sua inspiração, a glória da sua revelação e a grandeza da sua aplicação. Se nós perdermos tudo isto, se nós não temos uma visão do seu caráter eterno, o que ela significa para nós? Apenas um livro. Fechado ou aberto não faz a menor diferença. Se conhecemos alguns textos de memória, também não faz diferença, porque ela não toca a nossa vida. Ela não mexe no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, nos nossos afetos. Nós vivemos uma relação com ela puramente intelectual. E é desse campo que o Senhor deseja, desse terreno que o Senhor deseja nos resgatar. Nos levar a relacionar com a palavra de Deus de maneira espiritual. Saber que, de fato, nós temos aqui um livro que passou aí por aproximadamente umas 40 edições. Sabemos que, provavelmente, muita coisa se perdeu. Podemos até encontrar tantos erros de traduções e de versões, mas isto não a minimiza, porque o espírito desta palavra é o mesmo. É aquele mesmo que usou aqueles apóstolos, quando eles não tinham nenhum livro escrito. E hoje nós temos esse livro, 31.124 versículos, onde nós podemos aprender histórias e poder ver por detrás desta história, ou dessas histórias, a soberana mente de Deus, conhecer o seu eterno propósito, ver seus caminhos inescrutáveis, ver sua mão poderosa movendo todas as coisas para a glória da sua vontade. Com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos perceber manifestações transcendentais
de Deus e ver que Ele não é só transcendente, mas também imanente. A maneira como Ele vem e se revela a nós. A maneira como Ele fala a nós. Mas o objetivo principal deste livro escrito consiste em nos levar a uma relação com uma palavra viva. Nós não lemos a Bíblia para ter conhecimento. O propósito do Espírito Santo em nos levar a ler a Bíblia é para nos dar experiência com Deus. Se este livro não leva você a ter uma experiência com Deus, o problema não está no livro, está na maneira como você trata este livro. Peça ao Espírito Santo para te mostrar algo que vá além dessas letras pretas em páginas brancas. Amados irmãos e irmãs, no primeiro texto que lemos em João capítulo 1, versículo 1, nós vemos o caráter glorioso e eterno da palavra de Deus. Eu creio que o capítulo 1 e o versículo 1 de João estabelece o princípio geral naquilo que nós precisamos conhecer acerca daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a natureza do Evangelho. O Evangelho que os apóstolos pregaram. O Evangelho que tem sustentado o testemunho de Deus na terra. Mas infelizmente ao longo da história, muito desse Evangelho tem se diluído. E nós não podemos permitir que isto se torne uma realidade dentro da nossa vida contextual. Precisamos urgentemente que o Espírito Santo descortine os nossos olhos. Precisamos urgentemente tocar a vida desta palavra, para que a igreja do Senhor, ela venha a ser preparada como seu instrumento para pregar o Evangelho do Reino, que será pregado em testemunho a todas as nações. E é tão interessante, permita-me fazer aqui uma colocação, dentro deste pequeno parêntese, quando o Senhor diz que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações. Paulo, escrevendo em Romanos 16, 20, ele diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. E em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quando ele fala para nós nos armarmos com a armadura de Deus, ele vai concluir esse assunto, essa sessão da armadura de Deus. Antes de falar da oração, ele coloca um ponto muito importante. Ele diz: devemos orar todo o tempo no Espírito. Mas antes, observe que ele coloca um detalhe muito especial dentro dessa parte que estou lhe citando. Ele diz que nós devemos calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Então, quando eu junto esses três textos, o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O que eu fico pensando, irmãos, é que o Senhor, nesse tempo, Ele deseja recuperar em nós a centralidade, a vida, a glória e o poder da sua palavra. Porque este Evangelho é um Evangelho de poder. Esse Evangelho, ele tem histórias, mas são histórias que por detrás delas existem aplicações transformadoras. Existem verdades que nos assombram. Nós não podemos ficar com a história sem a realidade espiritual. O encargo que o Senhor tem colocado no meu coração até aqui é encorajar vocês a perceber o poder, a grandeza desta palavra. A palavra que está no teu coração. A palavra que nos vem por meio de revelação. Você pode fazer um curso teológico, você pode ler livros, você pode ter mentores espirituais para te ajudar no estudo da palavra, você pode fazer tudo isso. Mas sabe o que você precisa? É de revelação. A revelação é uma dádiva gloriosa de Deus em nossa vida. Porque é desta revelação que nós vamos ter a visão. E sem a visão, nós caminharemos a ermo. Sem a visão, nós vamos andar em círculos, sem foco, desgovernados. Você se lembra que Paulo, na sua experiência cristã, a primeira parte dessa experiência começa com uma grande revelação da pessoa do Senhor. Aquela revelação foi como que o instrumento de Deus para governar a vida de Paulo. Ele foi governado por toda a sua vida por aquela revelação. Ele teve uma revelação do Senhor. Aqui nós podemos chamar da visão celestial.
E esta visão interior governou toda a sua vida. Esta revelação gloriosa da pessoa do Senhor, quando ele o encontra, e ele cai cego, fisicamente sem visão alguma, mas espiritualmente tendo uma revelação. E quando ele tem aquela revelação, ela tem alguns detalhes que não podem passar despercebidamente de nós. Ele faz uma pergunta: quem és tu, Senhor? Qualquer estudante da Bíblia sabe que Paulo usou um termo muito interessante do ponto de vista da língua grega. Ele usou a palavra Kyrios. Nenhum judeu usava esse termo a não ser que fosse usado para Deus. Ele nem usava esse termo para César. Eles diziam que César não era digno deste título. Paulo não era apenas um judeu, mas um grande erudito do seu tempo, um dos maiores intelectuais do pensamento e da literatura judaica. E quando ele olha para aquele homem, naquela visão, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Isso mostra o quanto ele estava se esvaziando, ou vazio do conhecimento da pessoa e obra de Deus. Porque, como religioso que era, jamais usaria esse termo, a não ser para Deus. O que significa que, naquele momento instantâneo, ele pôde perceber e processar rapidamente em sua consciência que algo de Deus estava ali ocorrendo. E aqui ele se vê tão vazio, caído e ignorante. A resposta é mais contundente do que a pergunta. No original é mais ou menos assim: Ego eimi Yeshua. Para Paulo, isso não foi simplesmente assustador, foi um assombro. Foi como se ele ficasse estarrecido. Porque ele sabia que ego eimi só havia um. Eu sou, que é a palavra, que é o termo aqui, essas duas palavrinhas importantíssimas. Só havia um, aquele de Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Quando ele ouve isso, imagine, é como se todas as suas estruturas acadêmicas e religiosas fossem desmoronando dentro dele. Quando ele ouve o Senhor Jesus dizer, Ego eimi Yeshua, ele diz: eu sou Jesus. Jesus é o grande eu sou. Naquele exato momento, ele teve a primeira parte da visão, que Cristo é Deus com Deus. Aí, a sequência, o Senhor Jesus diz: a quem tu persegues. Essa frase foi tão devastadora como a primeira. Porque para ele, Jesus era um homem morto, enterrado e sepultado em Jerusalém. Jamais passou pela cabeça dele perseguir Jesus. Porque se ele quisesse perseguir Jesus, ele tinha que ir lá em Jerusalém, num túmulo. Para ele, Jesus não existia mais. Ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues, naquele exato momento ele viu que a igreja e Cristo são um. Aqui ele teve a visão de que Cristo é Deus com Deus, e que a igreja e Cristo são um. Por isso que ele disse no capítulo 5, o versículo 32 de Efésios, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Que gloriosa é esta visão, irmãos. Aquele homem caído ali, ele pôde ter essa grande visão de que Cristo é Deus com Deus e que ele e a igreja são um. Todos os seus escritos, tudo que ele escreveu e pregou, estava fundamentado por esta revelação. Irmãos, é isso que nós precisamos, uma revelação do nosso Senhor na nossa vida. Porque quando você tem essa revelação, você tem a mensagem. Se você não tem a revelação de quem é o Senhor, você vai procurar ter conhecimento dele. E você vai forçar-se a ter mais conhecimento dele. E vai conhecer ele. E vai pregar baseado no conhecimento que você tem dele. Você deveria pregar baseado na experiência que você tem com ele. Ele diz assim em Gálatas 1,16, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Cristo foi revelado em Paulo. Por isso que no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim, que o viver dele era Cristo. E no capítulo 5, versículo 19, ele diz que ele estava sendo conformado. Não somente ele, mas todos nós. Ele diz, filhinhos, por quem de novo
Sofro dores de parto. Capítulo 4, versículo 19, acho que é isso. Vocês podem me corrigir depois. Filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então, irmãos, este é um processo muito maravilhoso. É dessa revelação, é dessa pessoa que nós precisamos. Não é de um conhecimento acadêmico. Não estou menosprezando isso. Estou dizendo que o caminho não é este. Esses apóstolos, eles foram para uma escola onde eles puderam aprender aquilo que eles jamais poderiam aprender. Então eles foram aos pés do Senhor. Esta era a escola. Esta era a escola. Estudaram 3 anos e 6 meses aos pés dele. Eles ouviram e viram, porque o método do Senhor era peripatético. Ele ensinava mostrando detalhes. Ele partia de um princípio que é fundamento da didática, do conhecido para o desconhecido. Ele usava aquilo que eles conheciam, daquilo que eles viam, daquilo que eles tinham familiaridade, e dali ele os levava para um plano mais alto da revelação. Aquelas pessoas, a multidão, não entendia. Ele falava por parábolas, eles não compreendiam, porque a mente do Senhor se escondia por detrás daquelas parábolas. Não adianta você tentar, na sua própria mente, dissecar esses assuntos, você não vai chegar a lugar algum, mas você tendo esta revelação da pessoa, porque ele é a palavra, ele é o Logos. Este Logos veio e habitou entre nós. Irmãos, escute isto. O versículo 1 do Evangelho de João diz que esse Logos era Deus, ele era coexistente e coinerente com Deus. Não perca isso de vista. Isso deve ser como um farol para mim e para você. Aí o versículo 14 diz que esse verbo, esta palavra, este Logos, esta mente que sempre esteve por detrás de todo o universo, criando, sustentando, esta razão, esta sabedoria de Deus, que criou todas as coisas. Sem este Logos, sem esta palavra, não haveria ordem alguma no universo. Se você tira o Logos do universo, ele se desintegra. Porque ele tem um poder integrador, não apenas criador, mas sustentador e integrador. Esse é o Logos. Mas você não pode ver e considerar ele apenas dentro da eternidade. Olha o que João diz no versículo 14, que este Logos encarnou e veio tabernacular e nos habitar. Irmãos, isso você tem que crer. Você não tem que crer simplesmente que seus pecados estão perdoados eternamente. Isso é um fato. Todos nós concordamos que este é um fato. Os nossos pecados foram eternamente perdoados. O Espírito Santo veio nos habitar. São fatos. E você considera também que este Logos de Deus, esta palavra encarnada, viva, ela também veio nos habitar. Em Efésios 3,17, você vê algo muito especial. E se você ler Efésios 3,17 com Colossenses 3,16, você vai ver que esses dois textos se encaixam. Primeiro, que Cristo habite nos nossos corações. Sua palavra habite nos nossos corações. Permita-me, irmãos, vamos ler esses textos, depois a gente retorna aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios. Quero que vocês vejam esses textos, porque são preciosíssimos. Alguns princípios aqui. Capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite por meio da fé nos vossos corações. Efésios 3,17. A fim de que estejais, olha essa palavra, arraigados e alicerçados, não é em conhecimento, é em amor. Em amor. Ora, veja bem, essas duas palavras, arraigados e alicerçados, nos mostram coisas especiais. Primeiro, arraigados, fala de raízes profundas.
Lembra de Oséias, aqui no livro de Oséias, o capítulo 14, versículo 5, quando o Senhor diz assim: serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano. Ora, irmãos, essa figura é muito interessante, até porque é uma árvore que dentro da botânica não existe. Primeiro que o lírio era uma planta muito comum em Israel, porque o Senhor nos fala a todos. Outro detalhe é que o cedro do Líbano, no deserto, ele possui vida, porque as suas raízes são profundas. E essas raízes penetram lá nas águas profundas da terra e absorve toda a seiva, toda a força, aquilo que ela precisa para sobreviver no deserto. Mas também tem o orvalho. A figura do orvalho na Bíblia é sempre aquela figura que nós temos no Salmo 133, como o orvalho do Hermon. Aquele lugar onde de um lado era um pântano, mas do outro lado, um jardim belo, uma terra fértil. Porque sabemos que o vapor da noite, ele se condensa nas partes mais altas do Hermon. E quando vai amanhecendo o dia, o sol vai surgindo, ele bate neste monte, e aquele vapor condensado que está ali, ele se derrama como orvalho para aquelas regiões. É isso que o Senhor está falando para nós. Nós precisamos ter vidas profundas. E a vida profunda, ela tem que ser regada pelo Senhor. Se Cristo habita dentro de nós, a primeira característica de Cristo habitar a minha e a tua vida é que nós temos raízes profundas. Isto fala de profundidade espiritual. Uma pessoa profunda na vida cristã é uma pessoa profunda na sua palavra. Raízes profundas. Aí depois ele usa uma outra figura, alicerçados, alicerces firmes. A ideia de um grande prédio. Naquela época, dentro da realidade contextual deles, como aqueles grandes castelos fortes, alicerçados, como aqueles grandes muros, bem firmes, alicerçados. Por um lado nós temos profundidade, por outro lado nós temos firmeza inabalável. Se Cristo habita o nosso interior, nós temos vida profunda e uma vida inabalável. Aí você vai agora, por favor, Colossenses capítulo 3. Vê se não soa o mesmo que está lá no versículo 17 do capítulo 3 de Efésios. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Que frase linda. Esta frase, irmãos, podemos dizer que é a mesma frase que nós encontramos aqui no capítulo 3, no versículo 17 de Efésios. Que Cristo habite nos vossos corações. Que a palavra habite, que a palavra de Cristo, porque a palavra de Cristo é Cristo, habite ricamente nos vossos corações. Se a palavra habita, então duas coisas. Nós temos a figura de Efésios: vida cristã profunda e vida cristã inabalável. Oh, irmãos, como nós precisamos disso. Precisamos ouvir a palavra com cuidado, como Maria ouviu a palavra daquele anjo, quando disse para ela que no ventre dela seria gerado o Altíssimo. Ela creu e Cristo foi gerado dentro dela. Da mesma forma, nós temos que crer. Todas as vezes que você ouvir o falar do Senhor, creia, creia, porque Deus está trabalhando em você. Deus está se derramando em você. Não em forma de conhecimento, mas de vida. De vida. O que nós precisamos é de vida. A vida da palavra é muito maior do que o conhecimento, porque ela produz a verdadeira sabedoria. Ela nos dá fragmentos da mente de Deus. Amados, então, vamos para os textos que eu prometi para vocês que nós iríamos ler. 1 Coríntios 2, vou passar rapidamente. Vamos ler somente
somente o versículo 9, depois rapidamente em Efésios. Primeiros Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Sabemos que o contexto imediato deste texto inicia aqui no versículo 6, quando ele fala da sabedoria entre os que alcançaram maturidade espiritual. Se você quer estudar mais sobre essa sabedoria, eu te encorajo a estudar depois Provérbios capítulo 8. Aí você vai ver que ele fala de uma sabedoria personificada. Não uma sabedoria intelectualizada, uma sabedoria personificada. Essa sabedoria é uma pessoa. Aqui mesmo no capítulo 30, do versículo 1, diz que Cristo se tornou da parte de Deus, para nós, sabedoria. Ele se tornou sabedoria. Então, aquele que nos habitou, aquele que veio e tabernaculou em nós, é a sabedoria, é o Logos. Versículo 9 diz: porém, como está escrito, as coisas que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É uma questão de amor, de relacionamento com Ele. Você quer provar se você verdadeiramente ama o Senhor? Vou dar um texto e peço a você, considere isso aos pés do Senhor. João capítulo 14, versículo 23. Veja que texto perscrutador, anote esse texto aí. O Senhor diz assim: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o Pai o amará. Irmãos, veja a sequência, veja os princípios, veja a estrutura desse texto. Não é um texto tão simples assim. É um texto que nós precisamos ler aos pés do Senhor, pedindo graça a Ele, porque Ele perscruta a nossa fé, perscruta os nossos afetos, perscruta a nossa visão espiritual, se temos, se não temos. Se alguém me ama, não é fazer coisas para o Senhor, porque nós geralmente substituímos o relacionamento com o Senhor em fazer ou em atividades para o Senhor. Nós achamos que fazer obras para o Senhor é uma forma de amor. Deveria ser a consequência do nosso amor. Porque o Senhor não precisa de nós, mas pela sua infinita graça soberana, Ele conta conosco como seus cooperadores. Mas Ele pode fazer tudo sem nós, porque Ele não precisa de nós, mas Ele decidiu contar conosco e nos incluir em seu plano eterno, em sua gloriosa e misteriosa vontade. Isto é privilégio e graça, mas também podemos dizer privilégio e responsabilidade. Então, queridos, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. A resposta do texto: e o Pai o amará. Isto é, o Pai ama todos aqueles, não os que ouvem, mas os que guardam. O sentido aqui do termo no original é preservar. Essa palavra era tão importante no original que ela significa não deixar-se diluir, é não perder a integridade. O Senhor está dizendo: se alguém me ama, não vai permitir que a palavra se dilua. Se alguém me ama, vai preservar a palavra. Preservar no seu estado original. Esta é uma outra ideia da palavra, do termo aqui, guardar. Se alguém me ama, guardará a minha palavra como ela é. Não vai inserir nada nela. Não vai ficar colocando contornos, molduras nela. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Isto é, meu Pai ama todos aqueles que guardam, que preservam, que mantêm a minha palavra como ela é. Aí tem uma outra gloriosa afirmação, que para mim é a promessa mais elevada. E viremos para Ele, e faremos nele morada. O Pai habita todos aqueles que amam, que preservam, que guardam, que mantêm
a sua palavra. Irmãos, isso é muito precioso, não é? Isso é glorioso. Porque se o Senhor nos habita, irmãos, se nós somos, e temos que ser, não é teoricamente. A vida cristã ela tem que deixar de ser teoria para ser prática. Por um lado, nós sabemos que temos a doutrina. Por outro lado, nós temos a prática. A vida cristã é doutrina e prática. Porque Deus não fala nos extremos, Ele fala no equilíbrio. E para que se tenha equilíbrio, de um lado nós temos que ter a doutrina. Mas por outro lado nós temos que ter a prática. Porque se temos doutrina e não temos prática, nós nos tornamos insípidos, frios. E a frieza é uma forte característica da apostasia inconsciente. A pessoa está apostatada, mas não percebe que isso é apostasia. A pessoa vive uma vida fria, indiferente, mas não consegue perceber. Sabe por quê? Porque gosta de doutrina. Gosta de estudar doutrina, gosta de estudar a Bíblia, gosta de estudar livros, gosta de fazer estudos sistemáticos da palavra. Quantos grupos nós conhecemos assim? Estudam sistematicamente a palavra. E você vai afirmar que essas pessoas estão apostatadas da fé? Ora, essas pessoas estudam a palavra. Essas pessoas são tão ávidas no conhecimento da palavra. Irmãos, eu creio que este é um caminho sutil e perigoso. Porque nós temos que ter doutrina e prática. Lembra quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 1? Não é um texto qualquer, né, irmãos? Porque quando você começa lendo aquele texto, você tem que prestar atenção em pequenos detalhes. Ele começa assim: rogo-vos, pois. Essa palavra rogo, essa expressão no original, essa frase, rogo-vos, preste atenção nela todas as vezes que você encontrá-la na Bíblia. Lá em Romanos 12, ele usa essa frase, rogo-vos, sempre que ele usar. Porque ela tem uma forte conotação no seu original. Traduzindo, é um profundo clamor. Chega a ser um clamor de desespero. É como alguém que está tentando impedir que ocorra um acidente. Há um animal na pista e os carros estão vindo, um animal morto, um animal grande, um boi. Está de madrugada e o motorista, ele para. E ele fica na estrada gritando, pedindo para as pessoas tomar cuidado. É mais ou menos essa a ideia. Rogo-vos, pois. Aí, mais embaixo ele diz, que andeis. Irmãos, andar é vida cristã prática. Do modo digno. Essa palavra digno, a tradução dela no original é muito linda. Vou tentar ilustrar. Se eu chegasse aqui para vocês com vestes descompensadas, cores estrambólicas, vocês iam olhar e falar, nossa, mas como esse irmão está mal trajado. Ele não consegue combinar as roupas, cores totalmente opostas, chega a doer os olhos. Talvez algumas pessoas iam gostar, mas a grande maioria ia recriminar. É esta ideia da palavra aqui, digno. Falta de harmonia nas vestes. Preste atenção em tudo isso. É falta de harmonia. É uma pessoa andar de maneira descompensada. O que ele quer dizer, irmãos? Você só pode entender compreendendo o princípio espiritual dessa carta. Porque os 3 primeiros capítulos de Efésios são doutrina. E os 3 últimos é prática. Então, quando ele coloca essa palavrinha, andeis do modo digno, ele vai dizer algo para nós, e nós sabemos, a doutrina é o fundamento, a prática é o ornamento. Na vida da igreja nós temos que ter o fundamento e o ornamento. Temos que ter a doutrina e temos que ter a prática. Como que nós vamos viver a vida cristã equilibrada? Só podemos viver a vida cristã equilibrada se nós tivermos, por um lado, doutrina e do outro, prática. Porque a doutrina, sem a prática, nos torna religiosos, como já disse, insípidos e apostatas, frios e indiferentes. Buscar a prática
sem a doutrina é você querer ter o ornamento sem o fundamento. E isso constitui um campo tão perverso, tão perigoso, porque você distrata. Porque se temos aqui pessoas que desejam relacionar com a palavra de Deus, mas não desejam ter uma vida na expressão da sua palavra, nós temos pessoas aqui que desejam relacionar com Deus sem a sua palavra. Vê que é um caminho perigoso, vê que é um caminho tortuoso, vê que é um caminho perverso. Mas aí Paulo corrige, ele clama, ele diz: rogo-vos, pois, que andeis, este andar é doutrina e prática, que andeis de maneira harmônica, tendo uma vida pautada pela doutrina e pela prática. Pois bem, irmãos, quando nós lemos esse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, geralmente algumas pessoas têm uma perspectiva desse texto na eternidade vindoura, mas o seu foco não é, porque o versículo 10 vai nos corrigir esse pensamento. Ele diz: mas Deus nolas revelou por meio do seu Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, até mesmo as profundezas de Deus. Aí, se você continuar lendo, você vai ver algo muito especial, porque revelação é quando a luz de Deus incide sobre a verdade. A luz de Deus incide sobre a verdade, e essa verdade se torna vida em nossos corações. Porque se a revelação é quando a luz de Deus, ela despeja sobre a verdade, essa verdade ela tem que ser expressada em forma de vida. Aí vai ser como aquele pregador, que ele pregava a verdade como se fosse fábula. Nós temos que pregar a verdade tendo a expressão da vida. E esta vida, ela tem que primeiro residir em nós. Porque se ela é teoria em nós, não vai tardar para que você olhe para trás e veja um rastro de morte atrás de você. Por isso, amados irmãos, o meu encorajamento aqui debaixo das mãos do Senhor é que nós sejamos cuidadosos com a sua palavra, que venhamos mudar o nosso conceito dela, a maneira de vê-la, a maneira de ouvir. Observe bem que todas essas coisas que jamais penetrou no coração do homem, que os homens jamais puderam ver, aquilo que jamais eles puderam ouvir, é o que o Espírito Santo tem nos revelado. A revelação hoje, a revelação dentro dessa dispensação, ela é muito maior do que a revelação no Antigo Testamento. A despeito de sabermos que aqueles patriarcas, aqueles profetas, eles tinham uma visão muito profunda no sentido espiritual. Eles foram capazes de ver o Senhor de maneira tão gloriosa. Há tantos detalhes das teofanias de Cristo na história dos apóstolos, na história dos profetas. Então nós não podemos desconsiderar isto. Mas, queridos, nós temos que entender que hoje, a maneira como o Senhor se revela a todos nós, e Ele ensina que todos nós, juntos, podemos conhecer suas medidas, suas profundidades, essas dimensões de altura, largura, comprimento, profundidade da sua revelação. Então aqui nós fomos para Efésios capítulo 3. E aqui, exatamente, foi onde nós paramos. Você sabe muito bem, já disse, a primeira parte desse capítulo é um parêntese, alguns chamam de digressão, onde Paulo vai abordar o mistério de Cristo. E depois, se você estudar com muito cuidado, com muito carinho, você vai ver algo precioso. Porque ele está falando da revelação que ele teve deste glorioso mistério de Cristo. Mistério que em outro tempo não havia sido revelado com tamanha ênfase, com tamanha clareza. Poucos tiveram, mas não na dimensão que os apóstolos receberam.
Não somente os apóstolos, porque os apóstolos e os profetas foram aqueles escolhidos por Deus para desvendar, para entregar todo este depósito da revelação divina. E esse depósito não nos foi dado para nos tornar obesos espirituais, mas para nos tornar instrumentos da edificação e do serviço na igreja do Senhor. Aquilo que o nosso irmão compartilhou ontem, sobre os 5 ministérios de Efésios 4:11. Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Agora começa uma frasezinha no versículo 12, muito importante. Tendo em vista. Essa frase define propósito. Isto é, tendo como propósito. Aí entra uma palavra muito especial e muito bem explicada pelo nosso irmão. Tendo propósito, equipar os santos para o serviço. Que serviço? A edificação do corpo de Cristo. Qual o resultado? Até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque o padrão de Deus para nós é Cristo. A medida de Deus para nós é Cristo. Deus não tem uma medida menor. A medida exata de Deus para nós é o seu Filho. Mas como nós podemos receber todo este depósito divino? Por meio dos vasos constituídos. Por meio daqueles homens não especiais, mas homens com uma especial incumbência, os quais o Senhor tem dado como dons à sua igreja. E aí nesse processo o Espírito Santo reina para poder alcançar todos nós. Por isso nós temos que ser zelosos em ouvir e em receber a palavra de Deus. Porque você pode escutar, mas pode não receber. Não é escutar, é receber, é agarrar, é abraçar, é ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, torna esta palavra de conhecimento vida em minha vida. Porque a vida da tua palavra é a vida de minha vida. Aí depois nós vimos que, aqui no versículo 18, ele diz assim: sejais plenamente capazes, capacitados de compreender. Então nós temos que compreender. Nós não temos o direito de ser ignorante. Com todos os santos. Porque esse depósito é tão rico, é tão grande, que uma pessoa sozinha não é capaz de receber, de conter e de expor todo esse depósito. Nós somos completados uns pelos outros. Por isso que aquelas tábuas lá do tabernáculo, lembra? Elas tinham 1,5 côvado de largura. Você pode perguntar assim: por que o Espírito Santo não foi mais específico? Por que não facilitou as coisas? Por que não coloca uma tábua de 1 côvado? Ou 3? Eu não estou falando de medida, eu estou falando de números. A questão é que os números, irmãos, têm um profundo significado na palavra de Deus. Porque 1,5 côvado mais 1,5 côvado forma 3. E o número 3 é o número do Deus triuno. Isto fala da comunhão, porque a minha vida e a sua vida, na comunhão e na realidade do corpo de Cristo, é para expressar a realidade da vida eterna do Deus triuno. Sabe aquela comunhão que sempre existiu entre o Pai e o Filho na eternidade? Quando João diz assim, que o verbo estava com, essa frasezinha, estava com, no original é proston theos, estava com. Muitos estudiosos debruçaram em torno dessa frase para entender ela. Qual era a íntima relação entre as pessoas da Trinidade eterna? Como eles se relacionavam quando não havia nada? Não havia tempo, se é que podemos dizer assim, era a eternidade, não havia nenhum átomo, não havia nada. Havia Deus com Deus, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito, onde eles viviam uma eterna relação de amor e glória. Pense nisto, considere isto. E nesta eterna relação de glória, de afetos, onde cada uma pessoa tributava para outra. Irmãos, que ambiente, que ambiente.
Foram os pais capadócios que mais puderam chegar perto desta realidade eterna. Foi quando eles buscaram um vocábulo grego para poder compreender isto. Eles chamaram isso de peri, em torno, e corese, dança. Então eles entendiam que na eternidade passada havia uma dança eterna de glória, de afetos tributados entre essas pessoas, entre o Pai e o Filho e o seu Espírito, promovendo tudo isto. E aí você começa a ler Efésios capítulo 1 tendo essa visão, quando Paulo diz assim no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então se é antes da fundação do mundo, é dentro desta esfera de relação, de glória, de afetos, comunhão entre o Pai e o Filho. Aí você vai para o versículo 10 do capítulo 2, Paulo vai usar uma palavra riquíssima, interessante, que cabe muito bem nesse contexto. Onde ele diz assim, somos feitura, a palavra aqui é poema, somos um poema. Então você pensa, irmãos, que lá naquela eternidade de glória, havia uma grande e extraordinária harmonia de afetos. Não havia nada, não havia ninguém, havia Deus. O Pai, o Filho e o Espírito. Numa eterna relação de amor e afetos. Glória e santidade. Aí você imagina esses dois textos. É como se o pai estivesse olhando para o seu filho. Aquele o amado. Quando ele olha para aquele filho e vê toda a sua beleza, toda a sua perfeição. Era naquele filho que o pai tinha toda a sua satisfação, porque Deus nunca teve necessidade de nada e nem de ninguém. Deus não nos criou porque houvesse nele alguma necessidade. Ele nos criou por causa da sua própria satisfação. Criar o homem não foi um ato compulsivo de Deus. Criar o homem foi um ato de amor. Ele fez isso baseado no seu amor. O amor que ele tem pelo seu filho. Ele desejou ter não apenas aquele filho, mas muitos filhos conformados à imagem desse filho. Que glória, não é, irmãos? Que maravilha é tudo isso. Então você pensar em toda essa relação, você vai pensar que esta comunhão é a que o Espírito deseja que nós preservemos hoje. Não é a nossa comunhão. Não é uma comunhão sentada numa mesa de pizza. Não é uma comunhão baseada em relações sociais. É uma comunhão espiritual. Quando você pensa no que é comunhão, você tem que ficar assombrado com isso. O Salmo 133 diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, só esse detalhe. Ele diz assim, é como óleo precioso, só isto. Irmãos, observe detalhes pequenos. É como o óleo precioso. Ele diz que a nossa comunhão é como o óleo precioso. Mas por que esse óleo é precioso? Por que esse óleo é tão caro? Porque foi pago um alto preço para que ele fosse derramado. Ele só foi derramado quando aquele alto preço, aquele preço que satisfez as justas exigências de Deus. Quando o alto preço da redenção foi pago, para satisfazer a justiça de Deus. Este foi o alto preço. Por isso que esse óleo é tão precioso. Porque se esse alto preço não fosse pago, ele não teria sido derramado. E aqui o salmista faz esta alusão, irmãos. Mas olha o que ele diz, é que a nossa comunhão é como esse óleo tão caro. Percebe, irmãos? É como esse óleo que foi pago um preço tão alto. Imagine o preço alto que foi pago para que nós vivêssemos em comunhão, irmãos. E muitas vezes nós não temos dado valor nisso. Muitas vezes olhamos para os irmãos com tanta crítica, com tanta indiferença. Quando a gente é magoado, a primeira coisa que você espera é que a pessoa te peça perdão. A ideia nossa de perdão não é assim, irmãos? Ou não? Uma pessoa te magoou, te feriu profundamente. Aí você fica o tempo todo esperando o quê? Que ela venha me pedir perdão. Aí você fala para outra pessoa que aquela pessoa te magoou. E você diz, eu estou esperando ela me pedir perdão. É assim que funciona, irmãos. Mas na vida cristã não é. Na vida cristã, o ofendido é que pede perdão. O ofendido é que vai lá e perdoa. Entende? Percebe, irmãos? Foi Deus, o ofendido, que nos perdoou. Foi Ele que veio e nos perdoou. Ele não esperou nós ir até Ele
para pedirmos o perdão. Quando nós cremos, há 2000 anos atrás, Ele já tinha decretado o nosso perdão eternamente. Então você vê, irmãos, que essas coisas emocionais, psicológicas, caem por terra. Você não tem que esperar a pessoa que te ofendeu te pedir perdão. Vá até ela e diga para ela: eu te amo, eu te perdoo por tudo que você fez. Mesmo que ela não te perdoe, você vai tirar ela de um jugo muito grande. Queridos, vamos avançar aqui, porque eu acho que a gente não vai ter muito tempo para dar continuidade. O que eu quero colocar para vocês é sobre essas 4 medidas que nós vimos ontem: a largura, o comprimento, a profundidade e a altura. E aqui nós temos 4 frases que estão inseridas no contexto, que para mim define muito bem isto. O que significa essas dimensões que nós precisamos de todos os santos para compreender. Sozinhos jamais vamos compreender. A primeira é as insondáveis riquezas de Cristo. Depois nós temos o versículo 9. A dispensação, a palavra aqui, a tradução é economia. A economia ou a administração do mistério que esteve oculto nos séculos passados. Aí depois, versículo 10, nós temos a multiforme, as múltiplas facetas da sabedoria de Deus, que Ele agora está manifestando através da sua igreja. E o versículo 11, o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Essas 4 frases definem essas 4 dimensões. Como nós vamos poder, irmãos, entender essas insondáveis riquezas de Cristo? Você lembra aqui o versículo 8, quando Paulo vai falar das insondáveis riquezas de Cristo, quer dar só esse exemplo, ele diz assim: a mim, o menor de todos os santos. Irmãos, sabe o que significa a tradução dessa palavra menor? O resultado do nada com nada. É a tradução. O termo grego elaxistosteros significa isso, o resultado do nada com nada. A mim, que sou o resultado do nada com nada, foi dado o quê? Conhecimento? Não, graça. Olhe bem, foi dada esta graça. Imagine que riqueza maravilhosa de pregar. Como se pode pregar? Você prega porque você fez uma faculdade teológica? Você prega porque você leu todos os livros dos grandes eruditos? Você prega porque você memorizou praticamente todo o Novo Testamento? Você tem uma grande bagagem? O homem que disse isso, irmãos, ele não tinha bagagem nenhuma. Ele disse que tudo que ele tinha, ele considerou como lixo do lixo. Só com um único propósito: ganhar aquele que foi formado nele. Isso para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Se você não ganhar a Cristo e não for achado em Cristo, isso aqui fala de 2 experiências. Chamada primeira, a experiência de Cristo, e segunda, a experiência de viver Cristo. Irmãos, isso aqui define a nossa vida por completo. A primeira é a experiência de Cristo. Nós temos que tomar Ele como nossa experiência, como nossa vida, como nosso conhecimento, como nossa sabedoria. Ele tem que ser formado em mim. Isto é a experiência de Cristo. Ele tem que ser formado em mim, porque se Ele é formado em mim, Ele é engrandecido em mim. Um exemplo disso, Filipenses capítulo 1. Quando Paulo fala de Cristo ser engrandecido em sua vida, ser engrandecido nele, seja na vida ou na morte. Filipenses capítulo 1. Por isso que ele diz: para mim, o viver é Cristo. É o capítulo 1 de Filipenses. Agora, vai para o capítulo 4, quando ele está fazendo aquelas saudações finais. Aí ele vai saudando, e diz assim: todos da casa de César te saúda. Irmãos, isso é muito paradoxo. Isso é o cúmulo do pináculo do paradoxo. Porque César havia ordenado a prisão de Paulo. Ele estava preso, acorrentado numa parede, numa masmorra romana. Tinha 2 soldados do seu lado. Ele estava impossibilitado de pregar o Evangelho. Irmãos, um detalhe muito importante na vida cristã: quando Cristo se torna a vida, a palavra viva dentro de você, você não vai preocupar muito em pregar com a sua voz, mas com a sua vida.
O capítulo 3, de 2 aos Coríntios, Paulo diz que nós somos uma carta escrita não com tintas, mas pelo Espírito Eterno. O Espírito Eterno, o Espírito de Cristo, está escrevendo a história de Cristo na nossa vida. As pessoas vão ler Cristo em nós. Nós não somos um rascunho do inimigo. Nós somos uma carta onde o Espírito Santo está escrevendo Cristo em nós. Essa é a experiência de Cristo. É Cristo ser engrandecido. Agora você vê, Cristo foi tão engrandecido na vida de Paulo, que César não conseguiu guardar. Ele conseguiu prender Paulo, mas não conseguiu prender a vida de Paulo. E a vida de Paulo pôde entrar dentro do palácio de César e salvar muitos. Isso está em Filipenses, irmãos. Isso é a vida da palavra. É a vida que os nossos cônjuges têm que ler em nós. É a vida que a minha esposa tem que ler na minha vida. É a vida que a tua esposa tem que ler na tua vida. Em cada um de nós. Os nossos filhos precisam ler Cristo na nossa vida. Porque o mundo é tão sedutor, irmãos. Nós vivemos uma luta desigual. Você ensina tudo, você procura mostrar tudo certo. O mundo ensina só uma coisa errada. E o coração deles pende para o mundo. Onde está a nossa esperança, irmãos? No desespero da nossa alma? Na ansiedade? Não. Na tranquilidade. Que a vida de Cristo é a vitória que vence o poder do mundo. E um dia nossos filhos, vai acontecer com eles o que aconteceu com a casa de Raabe, quando aqueles muros de Jericó foram derribados. Você sabe que uma parte daquele muro não caiu, a casa dela ficava lá no muro. Então caiu todo o muro e ficou aquela casa lá. E a Bíblia diz que os seus parentes correram para dentro da sua casa. Isso me faz lembrar de Eclesiastes 11. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Irmãos, nossa vida cristã não é uma carreira vã. Nós temos que continuar combatendo o bom combate. Nós temos que avançar. Você não pode perder isso de vista. Você tem que se olhar no espelho e ter convicção: Senhor, eu sou uma carta tua. Não permita que o diabo escreva a história dele na minha vida. Eu quero que o Espírito Santo continue escrevendo o teu filho. Essa é a experiência de Cristo e também a experiência de viver Cristo. Esta é a prática. A vida cristã prática. É uma vida que tem a experiência de viver. Não é simplesmente uma vida tão interior. Por um lado, irmãos, a nossa vida é interior, sim. É como aquele enigma, aquele segredo de Sansão. Ele tinha um segredo. Era uma experiência entre ele e o Senhor. E naquele segredo residia a sua força. Aquele segredo era a sua vida de consagração. Ele era consagrado para o Senhor. Ele era um nazireu consagrado para sempre, diferente de todos os nazireus, porque ele foi uma escola no seu tempo. Então, a sua vida interior era a fonte da sua consagração e do seu poder. Mas o dia que ele desvendou tudo isso, ele se tornou como qualquer um. E quando os filisteus vieram, ele se levantou para pelejar. Mas tem um texto lá, irmãos, que esmaga o nosso coração. Não sabia ele que o Senhor havia se retirado. Então nossa vida interior tem que ser guardada. Essa é a experiência de Cristo. Mas também tem que ter a experiência de viver Cristo. Essa vida interior tem que ter expressão. Ela tem que refletir. Ela tem que fluir. Ela não pode ficar tão escondida como aquele talento que aquele homem guardou. Mas ele guardou tanto que quando o Senhor chamou para prestação de contas, ele disse: Senhor, eu sabia que isso era tão severo, mas tão severo, e com medo eu guardei. Irmãos, não fique com medo. Permita que o Espírito Santo flua na medida que Ele quer na tua vida, na expressão de viver Cristo. Isso só é possível com o trabalho da cruz. Então aqui você vai ver duas coisas: o poder da palavra e o reflexo da palavra. O poder da palavra nós podemos chamar aquilo que da tua vida flui, através de ensino, através de mensagens, pregações. Mas, por outro lado, você vai ver o reflexo dela, aquilo que foi trabalhado em você, aquilo que é vida dentro de você. As pessoas sabem que dentro de você existe um manancial de águas vivas.
As pessoas sabem que elas podem ir até você, porque você é como aquele pão da proposição. Sabemos que essa é uma aplicação subsidiária, porque a aplicação essencial é que esses pães nos falam de Cristo. Então, esses 12 pães da proposição, isto é, você é uma proposta, você é a proposta de Deus para este mundo. Você tem o que o mundo não tem. Você é uma mensagem aberta, você é uma mensagem viva. Sabe por quê? Porque a palavra habitou você ricamente. Irmãos, ou isto é teoria, isso vai ficar como teoria, ou isso tem que ser prática. Aí, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês para Efésios 4. Nós temos que harmonizar a doutrina, a palavra e a prática. Porque se nós não conseguirmos isso, nós não temos vida cristã. Nós podemos ter uma vida religiosa. Podemos até ter uma vida religiosa piedosa. Mas uma vida religiosa piedosa vai ser sempre religiosa. Deus não nos chamou para viver uma vida religiosa. Deus nos chamou para viver Cristo. E para que nós possamos viver Cristo, Ele tem que ser nossa vida. Ele tem que ser engrandecido no nosso viver. Essa tem que ser a nossa oração. Esse tem que ser o nosso clamor. Nós precisamos de ajuda, irmãos. De muita ajuda. Para que essas verdades não morram. Porque pode ser que muitas dessas verdades já não existam dentro de nós. Temos sido cristãos teóricos. Isso se reflete no nosso casamento. Isso se reflete na maneira como nós tratamos os nossos negócios. Isso se reflete no nosso testemunho onde trabalhamos, onde vivemos. As pessoas não conseguem ver Cristo em nós. Sabe por quê? Porque a palavra não reside em nós. Que o Senhor nos ajude nesta manhã. Que o seu Espírito venha nos convencer em nossas deficiências interior. Que o seu Espírito ele possa penetrar naqueles porões, sabe aqueles porões secretos do nosso coração? Onde você guardou a chave, não sabe nem onde está porque você não quer abrir para ninguém. Mas deixe que o Senhor, Ele é habilidoso. Se você deixar, Ele vai entrar, Ele vai abrir, Ele vai operar e você vai perceber algo novo em você. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Que o Senhor continue nos dando uma manhã muito especial em sua presença. Que o Senhor continue preparando o nosso coração para tudo aquilo que Ele tem que derramar em nós durante todo esse dia e também à noite. Que Deus vos abençoe. Vamos orar. Pai, no grande e eterno nome de Jesus, o teu sagrado Filho, pedimos a tua ajuda nesta manhã, Senhor, porque nós precisamos muito, Senhor. Talvez muitos dos que estão aqui tenham tratado a tua palavra de maneira tão natural, tão simplória. Temos ignorado a vida, a realidade, o poder, a essência gloriosa desta palavra. Esta palavra nos habitou, Senhor. Esta é uma realidade viva. Senhor, muito daquilo que nós temos perdido na vida cristã é porque não temos compreendido o lugar da tua palavra em nós. Temos procurado permitir que ela habite apenas o nosso intelecto. Ela não veio para habitar o nosso intelecto. Ela veio para habitar o nosso espírito. Ela veio para tabernacular dentro de nós, cheia de glória, cheia de graça. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude para que nós venhamos viver do modo digno do Senhor, do modo digno do Evangelho, do modo digno da nossa vocação celestial. Nós temos uma vocação celeste e nós precisamos corresponder à altura desse chamamento. Então nos ajude, Senhor, ter uma vida na experiência de Cristo e na experiência de viver Cristo. Ajuda teu povo nesta manhã, no nome do teu eterno Filho Jesus. Amém.